japonês fluente, eu consigo trabalhar em farmácia? Ninguém tá acostumado a ver alguém se filmando na rua, sabe? Ohayou, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Sim, esse canal é nosso. E hoje, enquanto eu embrulho aqui as coisas que eu vendi no Mercari, para quem não sabe, Mercari é tipo o Mercado Livre daqui do Japão e você pode vender lá suas coisas usadas, coisas que você não usa mais em casa e tudo mais. E como eu consegui vender algumas roupas, eu vou empacotar aqui e eu vou levar no correio. E enquanto isso, eu gostaria de responder uma pergunta que deixaram lá no vídeo, que tá com o título Como é a vida de um imigrante no Japão. Nesse vídeo, a Ana Paula Santana, muito obrigada Ana Paula, seja muito bem-vinda no nosso canal e eu espero que você goste muito desse canal, tá bom? Obrigada pelo comentário, eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu comentário no meu vídeo. Ela perguntou o seguinte: Oi, Rai, te encontrei aqui. Eu e minha família estamos mudando para o Japão. Mesmo não tendo japonês fluente, eu consigo trabalhar em farmácia? No caso, para quem não tá entendendo nada, eu trabalho numa farmácia aqui no Japão, chama Drogaria Sugi. E também tem um detalhe de que eu sou fluente no japonês, então eu cresci aqui no Japão. Na verdade, primeiro eu aprendi o japonês para depois aprender o português aí no Brasil quando eu já era grande. Resumindo, eu sou fluente no japonês, então eu trabalho em comércio, com atendimento ao público. Então, eu acho que depende muito da sua função e da farmácia. No meu caso, eu trabalho no atendimento, ou seja, eu atendo clientes e também trabalho no caixa. E também reponho produtos no caixa. Então, como eu preciso atender os clientes que chegam lá na farmácia, eu preciso saber falar o japonês fluente. Eu acho que você pelo menos precisa entender as instruções simples de atendimento ao público em japonês. Saber cumprimentar os clientes e saber lidar com as situações comuns do atendimento. Eu acho que você não precisa saber o fluente ao ponto de você conseguir atender nos detalhes, sabe? Nos detalhes que eu digo, vamos supor que alguém vem perguntar para você sobre um produto. Vamos supor que isso daqui é uma pomada. Aí a pessoa fala, eu quero saber se essa pomada aqui não tem tal ingrediente, ou sei lá, algo do tipo assim, porque eu sou alérgica. Esse tipo de pergunta, assim, com bastante detalhe, assim, não é detalhe, como técnico, né? Essas perguntas mais técnicas, não é a gente atendente normal, comum, que vai responder. Quem tem que responder essas perguntas são os farmacêuticos, são os técnicos em farmácia, né? O seu gerente, sua chefe, seu líder. A gente que é atendente comum, a gente não responde nenhuma pergunta técnica por conta própria. A não ser que você tenha estudado e você tenha um conhecimento, ou você, sei lá, sempre tá ali estudando, né? Os produtos, os remédios que vendem. Mas eu mesma, mesmo eu falando fluentemente o japonês, quando me pergunta sobre coisas técnicas do produto, ingredientes, do remédio em si, eu não respondo por conta própria. Eu peço um momento pro cliente e eu vou chamar a minha chefe, o meu chefe, um farmacêutico que estiver trabalhando no plantão lá. Mas pelo menos eu tenho que saber, né, falar pro cliente e espera só um momento, com educação, né, com o japonês formal, né? A gente não pode falar um japonês comum, um japonês rude, um japonês informal para os clientes. Por isso que eu falo que depende muito. Lógico que eu trabalho, por exemplo, tem uma senhorinha lá que ela é japonesa. Ela nasceu aqui no Japão, foi criar tudo mais, ela trabalha junto com a gente. Só que ela não consegue mexer em computador, ela não consegue mexer no tablet, que a gente usa um tablet lá, né, para cadastrar produto, pesquisar produto, cadastrar cliente, um monte de coisa assim. Ela não consegue mexer no caixa. Então ela foi contratada, mas ela só reestoca os produtos. Ela só mexe no estoque, né? Ela vai lá no estoque, pega a caixa e põe os produtos nas prateleiras. Então, por isso que eu acho que depende de qual forma você vai trabalhar dentro da farmácia. Bom, a gente já tá na rua, que eu já vou colocar lá a encomenda no correio, e o correio aqui do ladinho. Eu vou andando mesmo, porque é ruim de estacionar ali. Também é bom que eu ando, eu mostro pra vocês um pouquinho dessa paisagem, né? Que, olha, muitos prédios gigantes. Então, como eu tava falando, o comércio aqui no Japão, em geral, falta mão de obra. E é por isso que eu acho, sinceramente, sim, você conseguiria sim um trabalho no comércio, numa farmácia, enfim. E se o lugar tá precisando de gente, eu acho que eles dão um jeito sim de contratar e de te colocar em alguma área que você não precise do japonês fluente. Se realmente a vaga
Ai, gente, me dá uma vergonha gravar na rua, porque aqui é interior, né? Ninguém tá acostumado a ver alguém se filmando na rua, sabe? Acho que se for pra Tóquio, assim, ou Osaka, Kyoto, aí eu acho que tem muita gente filmando, porque são cidades turísticas e tudo mais. Só que aqui, que é interior, que não tem nada, ninguém faz isso. Então todo mundo fica olhando pra sua cara, tô morrendo de vergonha. Mas enfim. Ó, gente, isso daqui é uma caixinha do correio daqui do Japão. E é só eu colocar aqui a minha encomenda e pronto. E aí é só eu colocar no aplicativo que eu postei já o produto. Ah lá, eu tava falando sozinha aqui, a pessoa que tá dentro da casa já saiu pra ver quem que tá falando, o que que tá acontecendo. Olha que loucura. E aí, gente, o que que é o baitô, né? O baitô que eu faço são trabalhos flexíveis. Então, eu acho que depende muito do local, mas pelo menos aonde eu trabalho, você pode fazer o baitô a partir de 2 horas e no mínimo 2 dias por semana também, se eu não me engano. Então você vai lá e escolhe os dias que você vai trabalhar e quantas horas você vai trabalhar. E pra mim, esse horário é muito bom porque eu consigo fazer o horário da escola do Davi, né? Então, enquanto o Davi tá na escola, eu tô trabalhando. E antes mesmo dele voltar para casa, eu já estou em casa também. Se eu trabalhasse 8 horas por dia, que é o que eu fazia antigamente, eu fazia até mais de 8 horas, porque eu fazia hora extra todos os dias, eu não consigo, né, conciliar com a escola do Davi. A maioria do comércio funciona desse jeito, a não ser que você queira virar Shein, que daí você é tipo contratado diretamente pela empresa que você tá trabalhando, pelo comércio, empresa, enfim, onde você estiver trabalhando. Aí será que deu para entender? É que eu sou meio confusa, sabe, na hora de explicar as coisas pros outros. E tem empresas também, fábricas, né, que tem trabalhos de baitô. Tem, né, o trabalho normal de 8 a 10 horas de trabalho, todos os dias, normal. Ou tem baitô também. Conheço pessoas que fazem 2 horas por dia dentro de uma fábrica. Eu não sei se sua preocupação é tentar entrar numa farmácia, porque eu trabalho numa farmácia e eu falei que eu consigo fazer o horário da escola, né, do meu filho. Essa for sua preocupação, dependendo de onde você for morar, tem fábricas também que tem baitô dentro da fábrica. E aí você pode optar por fazer o baitô. Conheço pessoas que fazem baitô na Nissan, por exemplo, trabalha 2 horas só por dia. Para deixar bem claro pro pessoal, quando a gente trabalha nesse tipo de trabalho que é meio período, né, trabalhos flexíveis, o salário é baixo, é bem baixo. Se você quiser trabalhar horário fixo, 8 horas por dia, né, receber um salário completo no final do mês, muitos lugares também contratam estrangeiros, principalmente hospitais psiquiátricos. Calma, não se assustem. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico aqui no Japão, inclusive aqui na minha cidade, tenho aqui do lado de casa também. Quando eu entrei lá, tinha uma senhora, até hoje ela trabalha lá, peruana, que não falava quase nada. Hoje em dia ela fala super bem japonês, ela aprendeu. Ela não falava quase nada, de verdade. E assim, hospital psiquiátrico, você precisa, assim, saber falar, saber ler, porque você precisa ler o diagnóstico da pessoa, né? O que que a pessoa tem, quais são os cuidados, quais são os horários que a pessoa toma remédio, um monte de coisa assim. Mas normalmente esses lugares contratam pessoas que não falam japonês. Por quê? Porque falta muito mão de obra. Assim, o trabalho é cansativo. E o salário é baixo. E é por isso que falta mão de obra. Gente, que lindo aqui, gente. Eu quero tirar uma foto aqui. Mas esse tipo de hospitais que precisam de cuidadores, né, principalmente de idosos e de pessoas com alguma deficiência física, normalmente contratam mesmo sendo estrangeiro, mesmo falando quase nada, porque você vai acabar aprendendo ali no dia a dia o que tem que fazer, o que tem que falar. Uma dica que eu dou, gente, é mesmo que você não saiba falar o idioma, se você tá precisando trabalhar e você precisa de algum trabalho que seja algum horário flexível, um horário que seja melhor por causa do seu filho e tudo mais, vai até o local. Esse hospital psiquiátrico mesmo, eu fui diretamente no local porque eu precisava de um trabalho que fosse das 8 às 5 da tarde e que não precisasse fazer hora extra. Bati na porta lá e perguntei se precisava de gente para trabalhar. Aí você vai falar, ah, Raíssa, mas você fala japonês fluente e tal.
Cara, muita gente aqui no Japão pega o Google Tradutor e vai, sabe? A questão é se você tá com vergonha ou não de fazer isso. Conheço uma pessoa que tava precisando trabalhar, na mesma época que eu entrei no hospital psiquiátrico, tava faltando gente pra trabalhar lá, e eu conheci uma pessoa que precisava urgentemente trabalhar, e ela só falava português. Eu levei ela até lá, perguntei, olha, ela quer fazer entrevista, vocês topam fazer entrevista? E aí eu ajudei ela ali na entrevista, só explicar como é que funciona o trabalho. Ela foi trabalhar, ela não trabalhava no mesmo setor que eu, ela se virou totalmente sozinha. Hoje em dia ela fala super bem o japonês por causa do trabalho. Já faz uns 4, 5 anos que ela trabalha lá já. Ela tá lá até hoje. Assim, muita gente não vai querer trabalhar em comércio, nem em hospitais, essas coisas assim, por causa do salário, né? Se parar pra pensar, o salário realmente é bem baixo do que quem trabalha em empresa. Mas, Ana Paula, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas assim, no modo geral, eu sinceramente acho que mesmo você não falando japonês, dependendo do lugar que você for, vai te contratar. Mas de qualquer modo, eu te indico a você se esforçar e aprender o japonês, pelo menos o básico, sabe? Pelo menos o básico, até porque você vai mostrar pro japonês também que te contratou que você tá a fim de aprender o idioma deles, querendo ou não, porque nem sempre vai ter uma tradutora disponível para te ajudar em alguma coisa, nem sempre todos os locais vão estar aptos, né, para atender. Eu digo assim, de restaurante, hospital, escola, nem todo lugar vai estar preparado para atender o estrangeiro, por mais que seja um país que aceita muito imigrante aqui. Obrigada pela companhia, pela sua companhia, porque eu me senti muito acompanhada enquanto converso aqui com vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei ficar batendo papo aqui, eu amei responder essa pergunta, eu acho que são dúvidas de muitas pessoas, né? Então, obrigada, Ana Paula, pela sua pergunta. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas e se tem algum tema que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal, por favor, deixe no comentário e me conta aqui o que você achou sobre esse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é legal e começa a mandar para mais pessoas. Obrigada por ter assistido até o final, um beijo e até o próximo vlog. Tchau!